Olá, seja muito bem-vindo ao treinamento da alimentação de caldeiras transportador helicoidal. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 6º módulo e aqui falaremos sobre as características construtivas dos transportadores helicoidais. E nesta primeira aula falaremos sobre a relação entre a inclinação do transportador e o fator ou percentual de enchimento. Uma pequena definição sobre inclinação. Então, para transportadores, a inclinação é o ângulo formado entre o solo, a nossa horizontal, que é um dos nossos catetos, e a linha do eixo do transportador helicoidal, que seria a nossa hipotenusa. Este é o nosso ângulo alfa no desenho à nossa esquerda. Para transportadores, essa inclinação pode variar até o máximo de 35 graus quando aplicamos os transportadores do tipo calha. Para os transportadores do tipo tubo, essa inclinação, como a gente já viu em outras aulas, chega até 90 graus, ou seja, é um modelo vertical que ele é perpendicular ao solo. Percentual de enchimento. Em uma definição bem básica, é o nível de enchimento do transportador e depende principalmente do tipo de material transportado e do ângulo de inclinação aplicado a esse transportador. Cada material tem o seu próprio fator e é principalmente determinado por experimentos, ou pelo fabricante, ou experimentos acadêmicos. Complementando então sobre percentual de enchimento, ou também conhecido como fator de enchimento do transportador, ele representa o percentual de todo o volume do equipamento ocupado com o produto a ser transportado. Nas imagens ao lado, para a gente ter uma ideia do que isso significa, os desenhos nos representam cada percentual. Por exemplo, o primeiro, o desenho 1, representa 50% de enchimento, o segundo 35%, 20% e 10%. E por que este percentual é tão importante, principalmente na hora de dimensionarmos o nosso equipamento, e principalmente esse fator é ainda mais crítico quando transportamos biomassa, pessoal, principalmente o cavaco, que ele é um granulado de certo tamanho grande, vamos dizer assim, e também de bastante resistência mecânica. E aqui, este cuidado que eu torno a repetir, é para que não danificamos o equipamento, não sobrecarregamos o equipamento. E esta imagem, as imagens dos lados nos representam muito bem isso, porque a maioria dos transportadores para transporte de biomassa são utilizados o tipo calha. E se nós dimensionarmos erroneamente ou com um fator de enchimento considerando, por exemplo, 100%, e repito, pessoal, o cavaco aqui é muito melindroso, ele nos prega peças. Ele pode vir a transportar, e isso eu vou falar para vocês na próxima aula sobre as folgas que a gente tem que ter, mas aqui também já faço uma capitulação para vocês, que o cavaco, quando transportado, ele traz muito mais do que simplesmente a face do helicoide, ele carrega mais equipamento que isso. E se nós já fizermos ele com 100%, o transportador vai tender a empurrar a nossa tampa para fora, danificando o equipamento, gerando maior esforço, fazendo barulhos que a gente não precisa que o equipamento seja ruidoso. Um bom equipamento dimensionado, ele tem pouco ruído. E, consequentemente, também um equipamento bem dimensionado não apresenta danos pelo seu trabalho propriamente dito. Ele pode apresentar danos por um mau uso, mas não pelo trabalho normal dele. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre essa relação, pessoal. E aqui eu tenho uma tabela que eu quero deixar bem claro para vocês, pessoal. Não segue nenhuma norma, não é nada padronizado ou normatizado, como a gente sempre espera que há normas. Isso aqui funciona porque eu fiz inúmeros testes, já trabalhei até mesmo com manutenção desses equipamentos. Como já vocês sabem, são quase 20 anos de experiência e por muitos perrengues, muitas discussões com fabricantes também, quando trabalhei na parte de manutenção, explicando para eles que eu não posso prever sempre o carregamento máximo e, dependendo da inclinação, ele não pode ser previsto aquilo. Por quê? Porque se vocês se lembram, em todos aqueles estudos que a gente passou nas outras aulas, onde tem aqueles estudos em 3D de movimentação, vocês notam que quanto mais inclinado o material tenta se depositar muito mais no início do transportador e no fim ele não tem tanta carga. Então eu não posso fazer sempre a correlação exata e diferente da inclinação e diferente do material. Então, pessoal,
transportadores do tipo calha que trabalharem na horizontal até o máximo de 10 graus, poderemos considerar um fator de enchimento de 70%. Então, para cálculo, ele vai ter, vamos dizer assim, uma carga menor em 30% do que se fôssemos calcular ele totalmente cheio. Isso nos assegura uma vida útil do equipamento maior e sem problemas para nós projetistas e para o cliente. Da mesma forma, transportadores que começam a elevar a inclinação de 10 a 25 graus, temos que mudar e alterar esse fator de enchimento para 40%. Por quê? Porque há um risco muito maior do material ficar na parte traseira, na parte onde há o ponto de recepção desse material a ser transportado, danificando principalmente as tampas e gerando um esforço muito grande do helicóide e do acionamento. E aí agora, na terceira linha, chegamos aos pontos críticos. De 25 a 35 graus, pessoal, é 20%. Nerildo, por quê? Meu Deus, vamos para transportar a mesma vazão do que um transportador na horizontal, eu vou perder aqui 80% de carga, o meu equipamento fica muito grande. Sim, ele fica grande. Porém, pessoal, vocês vão eliminar todo e qualquer problema. O seu cliente nunca vai parar por um embuchamento, por um entupimento, por calha estourando e vai sempre conseguir manter o equipamento em perfeito estado de operação. Tá, pessoal? Isso aqui não tem nada que vocês vão achar em livros. Vocês podem até achar algumas outras referências que falam até menos do que esse percentual, tá, pessoal? Mas aqui eu falo para biomassa, cavaco, serragem, maravalha, funciona desta forma e vocês nunca irão se incomodar. Tá certo, pessoal? Moega não tem o que fazer, pessoal. Por quê? Porque ela está inundada, a rosca está inundada em material. Então ela vai transportar 100% do seu volume. E aqui no próximo slide eu vou fazer uma pequena colocaçãozinha para que vocês entendam que mesmo assim temos que tomar certos cuidados nas moegas. Na nossa quinta linha, o transportador de calha com mancal intermediário, pessoal, mesmo na horizontal, trabalhem com 40 a 50% de enchimento. Por que isso, Nerildo? Porque o material nunca deve ultrapassar o mancal, ou seja, passar por cima do mancal. Se vocês olharem no slide anterior, onde vocês veem 50%, o 50% quando há o giro do helicoide, ele já tende a jogar por cima do tubo. Pessoal, quando vocês chegam com o material no mancal intermediário, e fazendo com que esse material ultrapasse a linha central do transportador, ele se choca com o mancal. Ele começa a criar problemas com o mancal, ele começa a não ser transportado corretamente porque há um elemento que limita o transporte em certa parte. Então, pessoal, transportador de calha com mancal intermediário indiferente, 1, 2 ou 3 mancais, trabalhem com 40 a no máximo, pessoal, mas isso é muito estudo para se chegar a 50% de enchimento. Se não trabalhem com 40, vocês nunca vão se incomodar, o mancal vai durar muito tempo e o seu cliente vai estar sempre satisfeito, ou o seu chefe quando você projetar, ou se você vender, como eu falei, o seu cliente vai estar tranquilo. Transportador de tubo, pessoal, como a gente já viu, ele trabalha na vertical, não tem problema encher 100%, por quê? Porque não entope a calha, entendeu? E ele vai transportar tudo porque ele cria barreiras, só que aí temos que ter cuidado, porque temos que dimensioná-lo para estas cargas, tá? Eu posso considerar 100%, se eu quero que uma vida dele seja mais longa, trabalhe com menos de 100%, mas o transportador do tipo tubo é capaz de trabalhar com 100% em qualquer inclinação e ele só trabalha na vertical C em 100% com uma folga mínima, item que vocês verão na próxima aula. Caros amigos, aqui como mencionado, e se vocês se lembrarem, vocês já viram essas mesmas imagens e por que eu trago elas novamente? Para moegas, pessoal, para silos onde parte do helicóide fica totalmente inundado, nós temos que fazer certas considerações para que a seção onde ela estará sendo transportada e não extraída, porque toda a parte que está dentro de uma moega ou de um silo é uma seção onde que o material está sendo extraído, não movimentado. E toda a parte que está na calha ou no tubo, os chamados grosseiramente como pescoço do transportador, é a seção de transporte do material, porque ele já foi extraído de um local que eu armazenava. Então, pessoal, se eu falo para vocês
que nas seções de calha eu tenho que ter no máximo 70% de enchimento. Como eu faço isso, Nerildo? Se eu tenho as moedas que você, Nerildo, me disse que eu uso o cálculo para 100%. Então, pessoal, como fazer isso, Nerildo? Como garantir que você já me disse que eu tenho que ter 70% naquela seção, se a minha moeda tem 100%? Então, este equipamento que vocês estão vendo, como eu falei, já está sendo fabricado e eu espero trazer para vocês o vídeo do teste de eficiência dele. Se vocês notarem, pessoal, a seção em vermelha de helicoide é a seção que eu tenho aqui no meu desenho em cima, o balão 4. São 3 seções de helicoide, certo, pessoal? Ele está parte dentro da moega e parte dentro da calha. Moega ou silo, como queiram chamar. Por quê, pessoal? Este é a minha aleta de cálculo que vocês verão nas próximas aulas. Porém, eu tenho, numa outra parte da seção, que é o item, o balão número 2, 5 seções de um helicoide com passo maior e diâmetro maior. Vocês podem notar que o meu item 4 tem 220 de passo e 220 de diâmetro, enquanto a minha seção que está com o balão 2 tem 240 de diâmetro e 240 de passo. Por quê, pessoal? Porque eu faço esse cálculo, essa extração em cima do 220 por 220, e quando ele entra dentro da minha calha transportadora, ele tem uma seção maior, então ele tem mais espaço físico para que ele possa não preencher 100% da calha. E se vocês se lembram, as calhas eu nunca posso fazer com ela na linha, vamos dizer assim, centrar ela, a parte de cima dela, como eu centro a parte de baixo. Ela sempre a parte do centro para cima, para o sentido da tampa, ela é mais alto do que a proporção que eu tenho do centro para baixo, justamente para que a gente tenha ainda mais folga e consiga fazer com que esse equipamento trabalhe perfeitamente. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula e hoje vocês ficaram conhecendo sobre como utilizar a relação entre a inclinação e o percentual de enchimento dos transportadores. Na próxima aula vamos abordar o tema que é o material transportado vezes a folga entre a hélice e o fundo da calha ou o tubo. Amigos, caso tenha ficado qualquer dúvida, relembrando, estamos sempre lá no grupo do WhatsApp, que é exclusivo para vocês, alunos deste treinamento de alimentação de caldeiras, transportadores helicoidais. Bons estudos!